Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de SGBD. Na aula de hoje, a gente vai estudar o protocolo denominado 2V2PL, que é um protocolo que vai estender o protocolo 2PL e trabalhar com o conceito de múltiplas versões. No caso, que a gente vai estudar só com duas versões, tá certo? Bom, qual é o princípio de funcionamento desse protocolo? A ideia é o seguinte: sempre com a operação descrita de uma determinada transação T, tá certo? Sobre um objeto X, o que é que ela faz? Ela vai gerar uma nova versão do objeto X. Bom, e essa nossa nova versão, tá certo? Só vai tornar visível para as outras transações depois que essa transação T terminar sua execução. Ou seja, essa nova versão para X, só a transação T vai enxergar enquanto a transação estiver em execução, tá certo? Bom, então como é que vai ser a ideia desse protocolo? Então, o escalonador vai receber uma operação descrita, uma transação T, né? Para que ele consiga executar, primeiro ele vai ter que adquirir um bloqueio de escrita para essa transação, né? E após obter o bloqueio de escrita, tá certo? A ideia é escalonar a transação, a operação de escrita sobre X, tá certo? E gerar nova versão de X, mas não, essa nova versão não é visível para outras transações que estão sendo executadas, tá certo? E aí o que é que eu posso pensar? Vou permitir que outras transações possam ler a versão X, não a nova versão xn que foi gerado pela operação de escrita. Bom, com isso, eu vou permitir o quê? Que eu conceda bloqueio de leitura enquanto existe bloqueio de escrita para uma outra transação, tá certo? E aí eu só vou ter que ter o cuidado de quando for executar o commit da transação que teve a operação de escrita, tá certo? Eu efetivar essa nova versão no banco de dados, ou tornar visível para outras transações, só quando todas as transações que estavam lendo a versão anterior de X terminarem sua execução. Então vamos ver como é que funciona esse protocolo. Então a ideia vai ser o seguinte: executa a operação de escrita, tá certo? E quando eu for executar o commit, né, como eu falei há pouco, é que eu vou efetivar a nova versão gerada pela operação de escrita. Bom, com isso, eu consigo o quê? Reduzir a taxa de bloqueios, tá certo? Do protocolo. Por quê? Porque, então aqui eu vou reduzir a taxa de bloqueios, por quê? Porque leituras sobre o objeto X, né, que é o objeto que eu estou escrevendo, não vão ser atrasadas, então leituras sobre X não vão ser atrasadas devido a uma escrita sobre X e nem aí as operações de escritas não são atrasadas devido a uma leitura sobre X, tá certo? Bom, com isso eu vou ter uma nova tabela de compatibilidade de bloqueios, tá certo? Para o protocolo 2V2PL, que seria o 2PL com duas versões. A ideia das duas versões é que quando eu tiver uma operação de escrita eu tenho uma versão que existe lá no banco de dados e a nova versão que essa operação de escrita está gerando. E só vai ser efetivada durante a execução do commit, tá certo? Bom, então nessa tabela de compatibilidade, eu vou ter que ter um novo tipo de bloqueio que a gente chama de Certify Lock. Qual a ideia desse Certify Lock? É garantir que quando eu for comitar uma transação que executou uma operação de escrita, não tenha nenhuma outra transação lendo, tá certo? A versão X que estava no banco de dados, para que eu consiga efetivar a nova versão, tá certo? Bom, esse bloqueio do tipo Certify, tá certo? Ele é incompatível com qualquer bloqueio, qualquer outro tipo de bloqueio, ou seja, leitura ou escrita ou com o próprio Certify. Mas observe agora que eu vou permitir o quê? Que o bloqueio de escrita seja compatível com bloqueio de leitura, tá certo? E bloqueio de leitura seja compatível com bloqueio de escrita. E aí, com isso, eu vou fazer o quê? Diminuir a taxa de bloqueios no meu sistema,
Então, como é que vai funcionar esse escalonador? Então, quando o escalonador receber uma operação de escrita, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai ter que obter o bloqueio de escrita para aquela transação sobre o objeto X, tá certo? De acordo com a tabela de compatibilidade. Então, se existir um bloqueio de escrita para uma outra transação ou um bloqueio do tipo Certify, então a transação TJ vai ter que esperar pelo bloqueio de escrita sobre X, tá certo? E não vai ser escalonada. Caso contrário, né, o escalonador vai conceder o bloqueio de escrita, vai converter a operação de escrita, tá certo? Na geração da nova versão do objeto X, tá certo? E escalona essa operação. Ou seja, vai ser gerada uma nova versão, mas que não é visível para nenhuma outra transação que está sendo executada naquele momento, a não ser pela própria transação que executou a operação de escrita. Bom, se o escalonador receber uma operação de leitura, tá certo? Ele tenta obter um bloqueio de leitura. Então, de acordo com a tabela de compatibilidade, o único bloqueio que vai ser incompatível com a leitura agora vai ser quem? O bloqueio do tipo Certify, porque bloqueios de leitura e escrita no protocolo 2V2PL eles são compatíveis, tá certo? Então, se existir algum bloqueio do tipo Certify para uma transação TK, então o escalonador vai fazer com que esse bloqueio, a concessão desse bloqueio seja atrasada e não vai escalonar a operação de leitura. Caso contrário, ele vai conceder o bloqueio de leitura, tá certo? Vai checar se aquela transação para a qual ele conseguiu o bloqueio de leitura, ela já escreveu sobre o objeto X. Por quê? Porque se ela já escreveu sobre o objeto X, a operação de leitura vai ser sobre a nova versão, porque quem está lendo a nova versão é a própria transação, então ela pode ler a nova versão, tá certo? Então ele vai converter, se já tinha uma operação de escrita, vai converter a operação de leitura sobre X para ler quem? A nova versão que já foi escrita por essa transação e escalona a operação de leitura. Caso contrário, tá certo? Se não possuía nenhuma operação de escrita sobre o objeto X na transação, então eles apenas escalonam a operação de leitura. Então, basicamente, para escalonar a operação de leitura e de escrita, o protocolo se assemelha muito ao 2PL, só mudando o que? A tabela de compatibilidade, porque agora leituras e escritas são compatíveis, bloqueios, né? Bom, o que muda realmente é o processamento da operação de commit. Por quê? Porque quando o escalonador recebe uma operação de commit, ele vai tentar converter todos os bloqueios que ele tinha de escrita em bloqueios do tipo Certify. Por que isso? Lembre-se que para cada bloqueio de escrita que ele conseguiu, foi executada uma operação de escrita gerando uma nova versão de um determinado objeto. Tá certo? Bom, e para eu efetivar essa versão no banco de dados, eu não posso permitir que nenhuma outra transação esteja ainda lendo a versão anterior do objeto X. Tá certo? Então, para isso, ele vai converter esses bloqueios de escrita em bloqueios de Certify. Bom, como é que vai funcionar? Então ele vai entrar no laço que enquanto houver bloqueios de escrita para transação TJ, o que é que ele vai fazer? Ele vai checar se existe algum bloqueio de leitura sobre o objeto X, tá certo? Para alguma outra transação TK, tá certo? Com TK diferente de TJ. Bom, se existir esse bloqueio de leitura, significa o quê? Que a transação TK está lendo uma versão que é anterior à nova versão que vai ser efetivada no banco de dados. Então, ele não vai deixar efetivar essa nova versão. Ele vai fazer o quê? Esperar que a transação TK libere o bloqueio. Tá certo? Então, nesse caso, a concessão do Certify vai aguardar a liberação desse bloqueio aqui, porque Certify e bloqueio de leitura são incompatíveis. Bom, se não tiver nenhum bloqueio de leitura, então é concedido o bloqueio de tipo Certify, tá certo? E a operação de commit vai ser efetivada. Isso depois de quê? De todos os bloqueios de escrita terem sido convertidos em bloqueio do Certify, porque eu estou aqui nesse laço aqui tentando checar, identificar todos os bloqueios de escrita que foram concedidos à transação TJ. Bom,
Esse tipo de protocolo, ele vai produzir escalonamentos serializáveis por conflito e preciso, tá certo? Então ele tem comportamento semelhante ao 2PL rigoroso, só que ele garante um maior grau de paralelismo. Por quê? Porque agora nenhuma operação de escrita vai esperar por liberação de bloqueio de leitura e nenhuma operação de leitura vai esperar pela liberação de um bloqueio de escrita, tá certo? Muitos SGBDs existentes no mercado já implementam esse protocolo, o Oracle, o Illustre e o SQL Server. Quando a gente for ver o próximo capítulo, que seria a forma que a gente vai implementar todos esses conceitos que a gente viu até agora, de processamento de transação, utilizando a linguagem SQL, tá certo? A gente vai fazer experimentos para mostrar o uso desse tipo de protocolo no SQL Server. Então, na próxima aula, então, a gente vai estudar tudo que a gente os conceitos que a gente aprendeu até agora com relação ao processamento de transação, tá certo? Como a gente vai implementar isso na linguagem SQL, tá certo? Então, até a próxima aula.